Eu não iria falar sobre a morte de Charlie Kirk aqui no canal, até que eu vi essa semana um vídeo da pastora, cantora Ana Paula Valadão. Esse vídeo chamou muito a minha atenção e eu queria assistir junto com você e depois fazer algumas considerações. Bora ver? Vamos acompanhar? Meu Deus, gente, tô muito emocionada. Eu falei, o Gustavo, vem ver aqui. Tantos vídeos de americanos se voltando pra Deus, voltando pra igreja por causa da morte do Charlie Kirk. Eu falei, amor, nós estamos vendo um avivamento começar diante dos nossos olhos. Eu falava com a Ana que o primeiro avivamento que aconteceu nos Estados Unidos com Jonathan Edwards também foi assim. Uma moça que estava buscando a Deus e o pessoal viu que ela estava buscando a Deus. E ela acabou morrendo. E se eu não me engano bem, ela morreu porque ela caiu do balcão da igreja. Do segundo andar, né? Da galeria. Me trouxe muito temor, né? E veio o temor na igreja. Os jovens começaram a buscar Deus e começaram a pedir perdão pelos pecados, começaram a se arrepender e consertaram a vida. E foi assim que iniciou o primeiro grande avivamento aqui nos Estados Unidos, nos tempos de Jonathan Edwards. E Deus está fazendo de novo. Tá sim. Tem uma frase do Tertuliano que ele falava: o sangue dos mártires é a semente da igreja. É o que faz a igreja crescer e se espalhar pela face da terra. E Deus está fazendo isso de novo. A partir daqui dos Estados Unidos, com o sangue desse mártir que caiu na terra. Vai pro mundo inteiro, que se espalhe como uma avalanche que ninguém pode parar. Amém. Descendo dos mais altos montes, alcançando toda a montanha. Amém. Que o Brasil também seja tomado por um avivamento de salvação. Em nome de... E já estamos vendo muitos reposicionamentos, sim, muitas mudanças e que também seja de salvação. Em nome. Essas mudanças sejam também de fé. É o que oramos. Em nome de Jesus. Vamos conversar, né? Vamos lá, gente, pelo amor de Deus, Ai, meu pai. Falar sobre esse caso é espinhoso, né? É espinhoso porque tem muita gente que se dói quando a gente fala verdades. E falar sobre esse rapaz não é muito difícil, porque os vídeos, os discursos, né, sobre ele estão aí na internet e, sei lá, 90% dos discursos dele não são aproveitáveis para o movimento evangélico, o movimento cristão, para quem lê a Bíblia, né? O homem é um racista declarado, é um armamentista declarado, chegou a dizer em algumas ocasiões que é natural, é comum que algumas pessoas tenham que morrer para que outras possam usar algum tipo de arma de fogo. Ele disse isso, né? Então, é comum, vamos ter que lidar com isso, é natural. Algumas pessoas vão precisar morrer para que outras possam ter arma de fogo, defendendo, né? A arma de fogo, fez vários discursos preconceituosos contra homossexuais, contra mulheres, principalmente. Chegou a dizer que mulher não tinha que votar. Rapaz, e ver esse rapaz agora ser tratado como um mártir, dito pelo esposo da Ana Paula Valadão, sabe, é de uma idiotice ornamental, né? Peraí, sem precedentes. Eu nunca imaginei que a gente ia ver esse tipo de coisa vindo de pessoas que a gente, até certo ponto, admira pelo que conseguiram conquistar como figuras cristãs, né? Pregadores da palavra e etc. E é isso, né? São pessoas brancas, ricas, que vêm de origem de famílias também ricas, ovacionando e idolatrando até uma pessoa também branca, racista, em um dos países mais racistas do mundo. Um discurso que foi talvez um dos mais coerentes que eu vi, que explodiu nas redes sociais nesses últimos dias, foi de um pastor batista. A gente vai ver aqui agora o que ele teve a coragem de dizer e talvez seja a fotografia mais realista de quem era essa pessoa que faleceu, que obviamente a gente lamenta profundamente. Ninguém merece, né? Na minha opinião, bandido bom não é bandido morto. Eu sempre defendo isso aqui. Bandido pra mim, criminoso pra mim, racista pra mim, tem que ficar vivo
para responder, né, ao rigor da lei pelos crimes que cometeu. Então, se o rapaz era racista, não sei se lá nos Estados Unidos o racismo é crime, aqui no Brasil é. Então, olhando pela nossa ótica, se ele cometia racismo e cometia explicitamente, cometia crime, portanto é criminoso. Criminoso não deve morrer, criminoso, da minha opinião, deve pagar pelo crime que cometeu atrás das grades, né? Deveria ser punido ao rigor da lei. Mas lá parece que é diferente, lá a legislação é um pouco mais branda em relação a isso, né? Não à toa. Enfim, eu nem fazer comentários sobre isso para não polemizar. Eu não quero polemizar com esse vídeo aqui. Mas a Ana Paula Valadão ovaciona e diz que a gente está vivendo lá, que eles estão vivendo lá nos Estados Unidos o início do avivamento, e o marido confirma, né? E completa, porque um Marte derramou seu sangue. Vamos ouvir o que diz um pastor, né, batista, a respeito desse Marte pregado aí pelo marido da Ana Paula Valadão. Vamos ouvir. And I do not celebrate the killing of anyone. Charlie Kirk did not deserve to be assassinated. But I'm overwhelmed seeing the flags of the United States of America at half-staff calling this nation to honor and venerate a man who was an unapologetic racist and spent all of his life sowing seeds of division and hate into this land. And hearing people with selective rage who were mad about Charlie Kirk but didn't give a damn about Melissa Hortman and her husband when they were shot down in their home, tell me I ought to have compassion for the death of a man who had no respect for my own life. You do not become a hero in your death when you are a weapon of the enemy in your life. I can abhor the violence that took your life, but I don't have to celebrate how you chose to live. Não preciso celebrar como ele viveu, não precisa concordar com a violência que o matou, mas eu não posso concordar com a forma como esse rapaz viveu, com a forma como esse rapaz cometeu os mais diversos absurdos, né? Nas suas falas preconceituosas, racistas, misóginas e enfim, inclusive para os irmãos imigrantes que estão morando nos Estados Unidos, que estão chorando agora a morte dele. Repito, nada a ver, né? Não é celebrar a morte de alguém não, mas para quem está chorando, os imigrantes que estão lá chorando porque ele morreu. Lembre-se, ele era radicalmente contra os imigrantes brasileiros ou de qualquer outra nacionalidade que estavam lá nos Estados Unidos. É desse tipo de gente que a Ana Paula Valadão está dizendo que por causa da morte dele, os Estados Unidos estão experimentando o início do novo avivamento. Mas sabe o que é isso, gente? Sabe o que é isso? Exatamente quando a política e a igreja se misturam. Quando o poder, sabe, a vontade de ocupar espaços de poder na sociedade por evangélicos, quando esses movimentos se encontram, acontece exatamente isso. A gente começa a confundir e começa a achar que porque alguém foi exaltado a ponto de chegar num espaço de poder, está sendo colocado lá porque é a vontade soberana de Deus, e Deus agora está vindo com justiça sobre aquela nação. Não, política é política, simples assim. Mas essa tara desenfreada que as pessoas têm, que alguns evangélicos têm, melhor dizendo, de ocupar esses espaços, faz com que a gente não tenha fronteiras, não tenha limites, né? Então a gente não sabe mais discernir qual é o nosso lugar, qual é o nosso papel como cristão na sociedade. E acha que o nosso papel como cristão na sociedade é brigar, por exemplo, para que pessoas tenham armas, para que pessoas possam andar com arma de fogo, como esse rapaz defendia. Defender a sua pátria a ponto de que, não, quem é de fora e está aqui não tem o direito de trabalhar, não tem o direito de estar aqui, não tem o direito de consumir o que a gente produz, o que a nossa terra tem, que é só para nós, é só para nossa, sabe, para o nosso sangue. Não é para outro sangue, não é para outra raça, é só para a gente. Esse é o tipo de patriotismo que esse rapaz defendia, e é que ele está sendo ovacionado pelos evangélicos. Entende? Então,
quando a igreja começou a se perder no sentido de entender qual a sua função na sociedade, nós começamos a nos preocupar com esse tipo de coisa, com esse tipo de bandeira, com esse tipo de discurso de ódio, na maioria das vezes, de discurso político, né? Discurso político maquiado de conservadorismo, de luta pela família e etc e tal. Não, e por valores, né? Os valores são importantes. E pelos valores, mas não é. Na verdade, é simplesmente um exercício de funções que não fazem parte do que deveria ser a principal função da igreja. Eu tenho visto nos últimos anos, e você certamente também, pessoas como Ana Paula Valadão, o seu marido, como o André Valadão e tantos outros Valadão, né? Os Valadão como um todo, mas também outras figuras importantíssimas que influenciam o mundo evangélico, se engajando muito nesse caminho e se engajando muito pouco, pelo menos publicamente, pelo menos até onde a gente vê, ou o que é divulgado, em causas, eu não vou nem dizer sociais, para não dizer que é político de novo, mas em causas de evangelismo, de missões, né? Antigamente a gente até via Ana Paula Valadão e outros nomes indo pra África gravar DVD, indo pra África fazer clipe. Não tô falando disso não, né? Nos enganaram muitas vezes com isso, é verdade, né? Fazendo clipes lá, fazendo foto com negros, a Ana Paula bem branquinha aparecendo uma foto com um negro, eita coisa linda, fazendo missões, né? Interracial. Não, ali é foto. Eu tô falando de missões, de evangelismo, de financiar, já que não tem coragem de ir, de fazer com que a igreja, que às vezes paga 20, 30 milhões por uma mega estrutura, para poder ter som, iluminação, telões no plural, telões de LED, sabe? Prédios monumentais que cabem 20, 30 mil pessoas e custam uma fortuna mensalmente para manter aquilo ali. Eu queria ver eles fazendo a mesma coisa, investindo em missões, investindo em missionários que já estão no campo, ou enviando missionários para o campo. Esquecer essa luta de poder, de cargo, de quem é o presidente da república, de quem é o deputado, de quem é o prefeito. Meu irmão, esse não é o nosso chamado. E quando eu falo isso aqui no canal, muita gente me critica, e é natural. Mas é por conta desse caminho que a igreja tem trilhado que a gente está vendo agora a Ana Paula Valadão, bem idiotizada, eu acho que esse é o termo, né? Chorando, lamentando, porque um racista, preconceituoso, misógino e o escambau morreu. E para ela, na cabeça dela, não, ele não era tudo isso. Ele era um mártir. Ele era alguém que derramou sangue. E que por causa disso, os jovens americanos estão voltando para a igreja. E nós estamos vendo o avivamento. Meu irmão, que loucura, cara, que histeria. Que histeria, e o marido dela abraçando, é verdade, porque teve o caso de uma moça aí, que ela caiu do altar, e estava buscando. Não tem como você comparar uma coisa com a outra. É completamente incomparável, não tem como você comparar. Aí você tem, além disso, aquela ideia maluca de que, não, os Estados Unidos é o centro, né, da vontade de Deus, tudo vai vir a partir dos Estados Unidos para outras nações. É uma loucura, né? É uma loucura achar que só existe os Estados Unidos no mundo. E é importante, né? Até nisso, são os patriotas, são os brasileiros patriotas que veneram os Estados Unidos, não só na política, mas também tem os Estados Unidos como sendo o centro, né? Nem é Jerusalém, nem é Israel, é os Estados Unidos, o poder, Deus está ali, né? Deus foi quem fundou a nação. É triste, é lamentável. Como eu disse, esse vídeo nem é sobre o rapaz, ele morreu e que, né, se encontre com seu criador e pague pelo que fez. Agora, é sobre essa idiotização que a igreja está vivendo, essa loucura generalizada de idolatrar coisa, de idolatrar pessoas que não merecem nem ser, sabe, admiradas de forma nenhuma. Olha quem é a figura a que a igreja decidiu colocar como... mas tem outros aqui no Brasil também, né? Que a igreja decidiu elevar como bezerro de ouro. Então, entende como que a gente está invertendo os papéis? Transformando em normal o anormal funcionamento das coisas? O anormal dentro da igreja virou comum. Virou lugar comum. E o pastor disse muito bem. Entende? Não dá para honrar uma pessoa como essa. Dá para lamentar, dá para ficar triste, porque é uma vida que, né, perdeu-se. Mas é alguém que escolheu viver pela espada, irmão.
E Cristo, aí vão dizer que Cristo é errado também. Cristo nos orientou em relação a isso, né? Quem procura viver pela espada, certamente morrerá por ela. Simples assim, não existe mistério aqui. Não existe avivamento aqui. Não existe nada, não existe Deus nisso aqui. Não, não, não. É a... Sabe as escolhas? Né? Da Torá não fala isso, né? Se você escolher esse caminho, você vai ter isso aqui. Mas se você escolher esse caminho, vai ter isso aqui. É simples, né? As coisas funcionam dessa forma. Você colhe o que você planta. Você semeia, e um dia você vai colher. Em todas as religiões isso é um consenso, né? É o universo, é o karma, é qualquer coisa que você usar para justificar. Mas eu imagino, eu prefiro acreditar que é deuteronômio, tá lá, né? Se você escolher o bem, você vai ter o bem, vai viver bem, vai ter, sabe? Mas se você escolher o caminho do mal, e foi assim que, infelizmente, esse rapaz decidiu viver. Então tenham cuidado com esses mártires que a igreja está inventando agora, né? Essa idiotização, martirizando, tornando mártir alguém que era simplesmente alguém que não tinha o mínimo discurso de Cristo. Era o discurso conservador, era o discurso patriota, mas não era o discurso de Cristo. A Ana Paula Valadão precisa melhorar um pouquinho aí as suas referências do que é o mártir, né, ela e o marido dela. Agora, se você discorda de mim, é um direito seu, obviamente, eu quero te convidar a comentar aqui, comenta aí, fica à vontade, o que você acha disso, você concorda com a Ana Paula, você discorda de mim, deixa aqui embaixo a tua opinião, se você já não deixou até agora. Não sai se deixar o teu like, se inscreve no canal, a gente tá sempre tentando publicar algumas opiniões sobre algumas coisas que acontecem no mundo gospel por aqui. Tchau, gente.